Escolha viver uma nova vida. Bom, todos nós aqui temos um passado. Todos nós aqui temos coisas que nos aconteceram do momento que a gente está vivendo para trás. E é curioso como o passado tem essa capacidade de buscar influenciar as nossas escolhas presentes. Então talvez você não consiga perceber, mas muitas escolhas que você faz hoje são determinadas não por sabedoria, não por bom senso, não pela influência da palavra de Deus. Você vai ver que de alguma forma você deixou a vida no piloto automático e você está apenas reagindo. Como eu falei da nossa cachorrinha em casa, se tocar a campainha ela late, não importa o que é. Se tocar o interfone ela late, porque ela reage. E às vezes mesmo seres humanos agem assim. Eu agi assim no passado e eu ajo agora. Então eu permito que os meus traumas, os meus medos, as traições do passado, as influências que eu recebi lá, as minhas experiências, sejam elas positivas ou negativas, tenham total domínio sobre as escolhas que eu vou fazer hoje. Pessoas ressentidas, por exemplo, são pessoas que vão ter uma qualidade de vida terrível. E o que é uma pessoa ressentida? É uma pessoa que escolheu continuar sentindo aquilo que um dia sentiu. Esse que é a palavra ressentimento, é ressentir, é sentir de novo. Se eu abrir o microfone aqui, gente, todo mundo tem uma história triste para contar, sim ou não? Todo mundo tem uma história de abuso, de tristeza, de traição, de um amigo que te prejudicou, te passou para trás, de um familiar que você esperava que ele te protegesse, ele acabou te deixando ainda mais exposto. Todos nós temos uma história de dor para contar. Quando a gente não faz a escolha de viver uma nova vida, de olhar para frente, a gente resolve continuar vivendo aquela velha vida, nós vamos ressentir e vamos ter uma qualidade de vida terrível hoje, porque não decidimos, não escolhemos olhar para frente. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 5, verso 17, um texto conhecidíssimo de todos nós, mas infelizmente pouco aplicado na vida dos cristãos. O texto diz assim, se alguém está em Cristo, essa pessoa é o que, gente? É nova criatura. A consequência disso, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo decidiu, escolheu, resolveu viver uma nova vida, olhar para frente, não permitir que o passado tenha determinação sobre as escolhas que eu vou fazer. Às vezes você vai ver uma pessoa que ela age de forma áspera, ela é amargurada, ela faz e tal, daí você vai falar para a pessoa, poxa, não faça assim. Ela diz assim, você não sabe tudo que eu passei. Já ouviu isso? Não. Talvez você já falou isso. Que perigo, hein? Normalmente eu tenho vontade de falar, não quero nem saber. Eu estou com medo de você. Você precisa escolher. Foi difícil? Foi. Foi ruim? Foi. Mas eu não vou permitir que aquele trauma, aquele abuso, aquela traição, por exemplo, você foi traído no passado. Quando você leva isso para a próxima relação, você vai fazer da vida de uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você viveu, um inferno. Com ciúmes, com uma constante, sabe? Ou se você, de alguma forma, resolveu perdoar naquele momento, você precisa olhar para frente, você precisa escolher, eu vou viver uma nova vida. Eu tenho dito sempre aqui, gente, o para-brisa é infinitamente maior do que o retrovisor, por quê?
Porque o que está na nossa frente é mais importante do que aquilo que está atrás da gente. O passado é bom quando ele é uma referência, quando ele é apenas um indicador. Olha, eu agi assim lá e não deu bom, e a coisa não caminhou bem, então eu vou mudar minha atitude lá na frente. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. O que é o arrependimento? O arrependimento nada mais é do que eu escolher mudar de rota. Eu estou indo numa direção, eu tomei decisões erradas, e ao ser confrontado com as consequências dessas decisões e com a verdade da palavra de Deus, eu escolho viver uma vida nova. Você vai ver que quando Jesus é preso e, enfim, morre e tal, pelo menos 2 discípulos ali, todos abandonaram a Jesus, exceto João, que estava ali aos pés da cruz, junto com Maria e outras mulheres. Mas 2 discípulos têm relevância em atitudes ruins que eles tiveram. Judas Iscariotes e Simão Pedro. Pedro negando a Cristo e Judas entregando a Jesus. É interessante que você vai ver, Pedro escolhe recomeçar. Pedro se arrepende, ele escolhe olhar para frente. Ele tem uma conversa com Jesus. Jesus pergunta: Simão, você me ama? Você vai ver que a história de Pedro não é interrompida, porque ele resolve olhar para frente, ele escolhe olhar para frente. Mas Judas teve uma outra decisão, uma outra escolha, e a história dele acabou sendo interrompida, não pela atitude que ele teve, simplesmente, mas pela forma como ele encarou as consequências daquela atitude. Olha o que Paulo diz, Filipenses 3,12, texto bastante conhecido também. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que Paulo está nos ensinando? Paulo está nos ensinando a escolher uma nova vida. A olhar para frente, ele fez um diagnóstico aqui da situação dele, e ele diz: eu não alcancei, meu objetivo ainda não foi alcançado, e daí eu faço o quê? Fico amargurado, ressentido, triste, me culpando, achando que eu não presto, de fato minha vida não é nada não. Ele falou, mesmo não alcançando, eu tomo uma decisão, eu vou deixar o passado para trás, e eu vou olhar para frente, eu vou avançar, e eu vou caminhar, e eu vou experimentar uma nova vida. Quem vive debaixo dessa influência do passado, e eu não preciso nem falar como isso tem sido forte nesses dias, os consultórios de psicologia, psiquiatria, estão lotados, os botecos, as igrejas, porque cada um tenta lidar com os traumas do passado de uma forma. Uns correm para Deus, outros correm para a bebida, outros correm para as drogas. Afinal de contas, eu cometi erros e eu preciso, de alguma forma, amenizar essa culpa que eu carrego, ou enfim, ou cometeram erros comigo. Não importa. Mas quem vive debaixo da influência do passado, vive debaixo de culpa, ressentimento, desejo de vingança, depressão. Gente, é assustador como muita gente tem uma listinha com nomes, dizendo: quem me viu na prova e não me ajudou, quando for me ver na bênção vai se arrepender. E o desejo de vingança ela chama ainda de louvor. Dá um nome gospel para isso, né? Mas na verdade é só uma infantilidade sua e minha de não lidar com o passado da forma correta, de não perdoar, resolver virar a página, fazer o que Jesus ensinou para os discípulos: sacode a poeira das sandálias e parte para frente. Consequentemente, quem vive uma nova vida, quem escolhe viver uma nova vida,
vive cheio de sonhos, esperança e motivação. Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei como é que as coisas caminharam até aqui. Eu acho lindo poder conversar com as pessoas de perto, e como pastor eu tenho esse privilégio muitas vezes, e por trás de cada rosto aqui tem uma história de superação, uma história de dor, de lágrima, traumas, dificuldades, problemas. Todos nós temos algumas histórias que você nem imagina. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei que hoje você pode escolher: eu vou viver uma vida nova. Eu não vou aceitar mais, eu vou viver em Cristo, para que essas coisas antigas sejam apenas um passado que eu possa testemunhar da mudança e da vitória que o meu Deus me proporcionou. Tome uma decisão hoje de viver uma vida nova.